Olá, irmãos! Esse é o nosso último vídeo sobre o assunto de pregação, que vamos aprender qual é a quarta e a quinta regra de ouro da pregação. Vimos quais são as outras três primeiras, no primeiro e no segundo vídeo, que a primeira regra de ouro da pregação é conhecer o objetivo dela e como alcançar. A segunda regra de ouro é aprender a diferença entre conhecimento bíblico de informação bíblica. E a terceira regra, que é conhecer as prioridades. Que não adianta nada falar das regras se você não ensina quais são os assuntos que devem ser trabalhados, tratados, pregados, quais são os capítulos, quais são os versículos. Bom, então precisa-se disso. Então precisa conhecer quais são esses temas que devem ser as grandes prioridades nos cultos à noite a ser pregado. E agora vamos ver a quarta e a quinta regra de ouro. Bom, a quarta regra de ouro da pregação diz respeito que a pregação ela tem que ser condizente com a vida da igreja. Basicamente, 100% das mensagens bíblicas, quase que 100% das mensagens bíblicas, elas são contextuais. Elas são para aquele público que estava ouvindo. Quando Deus levantava os profetas, a mensagem, boa parte dela, com exceção das profecias, era aquele povo que estava ali ouvindo. A pregação de Jesus Cristo, em sua maioria, era para aquele povo que estava ali ouvindo. A doutrinação nas cartas do Novo Testamento era para os problemas daquela igreja que estava ali, passando por aqueles problemas. As 7 cartas do Apocalipse, que são as 7 cartas de Jesus, são para os problemas daquelas igrejas ali na Ásia. É sempre contextualizado. Então, como é que uma igreja está cheia de problemas, tem problema de inimizade entre crente de coração duro, crente ruim, problema de casamento que está bem generalizado, e o camarada está se preocupando em explicar sobre os cardeais de ouro. Sobre os 7 cardeais. Está preocupado em pregar que a glória da segunda casa é melhor do que a primeira. Está preocupado em falar sobre o vale de ossos secos. Ou seja, sendo que a razão da pregação é exatamente para ir em cima desses problemas da igreja, para aperfeiçoá-la, para amadurecê-la e edificá-la. É para essa. Então o camarada ignora completamente aquele problema que a igreja está passando, que os crentes estão ali tendo, para falar de outras coisas, no qual ele se sente mais seguro em pregar. Então é assim. Os problemas não vão se solucionar por si só. É por isso que nós herdamos problemas, estamos conservando esses problemas para nossas gerações futuras. Por quê? Porque às vezes há uma covardia ou uma crença de que os problemas se resolverão sozinho. Sendo que quando você vai ver nas cartas do Novo Testamento, há uma exigência para que a pessoa faça, ou seja, ensinando as pessoas a como lidar, a como resolver, tomando atitudes e providências sobre problemas. As cartas que Jesus enviou para as igrejas da Ásia, Jesus está cobrando do anjo da igreja resolução. Está cobrando dele atitude, providência. Jesus não está dizendo, em nenhuma delas Jesus está dizendo, eu vou resolver. Jesus está dizendo, bora meu irmão, bora? Resolve esse negócio aí. Jesus está dizendo isso aí para aquele povo lá, para os anjos das igrejas da Ásia. Então, a pregação é que vai em cima disso. E outra que não adianta, tem crentes que estão de mal, que é chamado de litígio, E aí você falou, 7 minutos, 10 minutos de uma pregação e depois achou que aquele 10 minutos vai resolver. A gente está vendo que as coisas não é assim. Você precisa fazer a próxima regra da pregação que vamos tratar, que é a última. Então, a quarta regra da pregação é que você tem que trabalhar, você tem que ver, observar quais são os problemas que tem na igreja. De convívio, de organização e doutrinário. E procurar solucioná-lo, pregar em cima disso, ensinar, orientar, até que o problema seja sanado.
é responsabilidade dos comunicadores da palavra. Então essa é a quarta regra. Pregação condizente. A igreja está vivendo aquilo, eu não vou pregar uma realidade paralela, eu não vou ficar pregando coisas que a igreja não está vivendo. Eu vou pregar coisas que ela está vivendo, certo? Em cima desses problemas. E a quinta e última regra de ouro da pregação diz respeito ao que vai fortalecer a primeira, que é a pregação. Ela precisa ser repetida. Pregação precisa se repetir. Quando eu falei isso para um pastor, amigo meu, ele falou uma coisa que é verdade para a nossa realidade hoje. Ah, mas se torna enfadonho. Bom, para as pregações de hoje é realmente enfado. Há pregações que uma única já é enfadante. Imagine repeti-la. Quando eu falo que a regra de ouro é repetir, estou falando de doutrina. Estou falando de pregar Zaqueu toda semana. Estou falando de repetir doutrina. É necessário. Um dos grandes erros é a mentalidade que acha que todo culto tem que se pregar uma coisa nova, né? O resto da vida fica pregando sempre uma coisa nova, uma coisa nova. Irmãos, olha o nível da irresponsabilidade desse pensamento. Olha o nível. Em um culto que há uma pregação explicativa, ensinadora, que aparou todas as pontas de um determinado assunto, estavam todos os crentes no culto? Não. Ou seja, então houve crentes que um dia desse culto não pôde estar. E esse crente não aprendeu nada do que você ensinou. Então, por conta desses crentes, de crentes que estarão ausentes nos ensinos, é preciso repetir o assunto, para que ele também cresça naquele assunto. Também por conta dos crentes presentes. Um exemplo disso. Os presentes não conseguem pegar tudo, porque é muita riqueza de conteúdo, de um só assunto. Então ele não consegue pegar tudo. Exemplo disso com a dominical. Você passa ali 1 hora, 1h30 ensinando, quando dá no final que faça a pergunta, ninguém lembra de nada. Ou você faz um check-up no final do trimestre sobre o que você ensinou durante os 3 meses, o que acontece? Ninguém lembra de nada. Ou seja, até aqueles que estão presentes precisam ouvir novamente aquele assunto de coisas que eles não vão conseguir pegar tudo, não vão lembrar tudo. Precisa de uma repetição, por conta dos presentes, por conta dos ausentes, por conta também daqueles que estão chegando, né? Há muitos novos decididos, por exemplo, diante de tudo que eu já passei até hoje, ensinando, tudo que eu já ensinei até hoje, eu preciso ensinar tudo de novo, por conta dessa geração que está vindo, que não aprendeu nada, que não ouviu nada do que eu ensinei. Então eu preciso repetir de novo tudo que eu já ensinei, por conta dessa geração que está vindo. Então, eles precisam também aprender. E não só disso, mas como tanto aqueles que estão se convertendo, porque com o passar do tempo, as gerações mudam na igreja, né? Um grupo novo chega, muitos veteranos acabam saindo ou se desviando, infelizmente, ou indo para outra congregação, ministério. Então o que acontece? Como a geração muda, eu preciso ensinar tudo o que eu já ensinei. Eu tenho que morrer, até eu morrer, ficar repetindo as coisas que eu já ensinei. Por conta desse tipo de coisa. Tanto para os presentes, os ausentes, tanto por conta daqueles que estão vindo, os novos decididos no caso, e aqueles que estão vindo de outra congregação também, que também não ouviu nada do que eu falei. Certo? Então isso é necessidade. Agora veja o que a Bíblia fala sobre essa questão de repetir pregação. Olha o que está escrito em Filipenses 3:1. Olha a obrigatoriedade. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, porque é segurança para vós. Ou seja, Paulo está falando que ele gasta uma escrita retada, uma carta retada. E para você ter ideia, papel naquela época era caríssimo. Não era como hoje. Era um dia de trabalho para comprar uma folha, além da tinta. E às vezes a pessoa não tinha essa habilidade. Então ele tinha que pagar ainda alguém para escrever para ele. Olha como era caro. Imagine você ficar escrevendo a mesma coisa, gastando dinheiro retado para ficar repetindo sempre o mesmo assunto. Como ele está falando aqui, eu não me aborreço não, eu não me canso, não me chateio, para mim está tranquilo. Ficar falando com vocês o mesmo assunto, porque é para segurança para vós.
Porque no dia que vocês entrarem em contato com outro ensino, vocês vão estar cientes que esse aqui é a verdade. Isso dito por Paulo em Filipenses 3:1. Agora veja o que diz Pedro na segunda carta, capítulo 1, versículo 12 e 15. 2 de Pedro 1, 12 e 15. Ele diz: por isso não deixarei de exortar-vos acerca dessas coisas. Ele está falando destas coisas, um grupo de assuntos que ele vai sempre exortar. Ele está falando, sempre vou exortar, sempre sobre esses temas aqui. Eu não vou deixar de falar, não vou falar uma vez no ano, não. E achar que tá bom, sempre vou trabalhar em cima desses temas aqui. Aí ele vai dizer, ainda que bem as saibais, ou seja, vocês estão muito bem instruídos nisso. Digamos, vocês conhecem muito bem a oração. Vocês estão instruídos em oração. Vocês sabem tudo sobre oração, mas vocês podem tender ao desânimo em orar. Portanto, eu vou ficar o tempo todo incentivando, orientando vocês a orar. Não vou desanimar nisso. Vocês sabem que Jesus Cristo está vindo. Vocês estão muito bem, estão safos, estão profundo acerca do arrebatamento da vinda de Cristo. Mas vocês podem se distrair com as coisas da vida. Portanto, eu vou ficar o tempo todo falando da vinda de Jesus Cristo, falando de santidade, falando de oração. Sempre exortando sobre as coisas. Ainda que vocês estão safos, conhecedores. Não preciso falar mais nada sobre esse assunto. Mas vocês podem pender a um desânimo. Portanto, vou continuar falando dessas coisas. Ele continua. Ainda que bem a saibais, e estejais confirmado na presente verdade. Não é medo que vocês se desviem, é pelo desânimo da prática ou do esquecimento. Essa é a razão. Mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte, tenha as lembranças destas coisas. Olha, ele falou, eu vou falar tanto sobre esse assunto que quando eu morrer, minha voz vai ficar ecoando no ouvido de vocês. Como está escrito, prega a palavra, ainda está tempo fora de tempo. Tempo de pregar, pregue. Não é tempo de pregar, prega do mesmo jeito. Seja chato, fale o tempo todo. Para quando você morrer e estiver longe, a sua voz naquele assunto vai estar ecoando no ouvido dessa gente. Para que eles estejam confirmados, para que seja segurança para ele. Então, repetir pregação é obrigatório. Realmente, essa pregação de hoje não é para ser repetida. Ficar repetindo Zaqueu, Vale do Seco, não, doutrina. A doutrina é obrigatório repetir doutrinas. Então, essas são as 5 regras de ouro da pregação para melhor qualificá-la, porque para você ter um efeito melhor, você precisa corrigir a sua ferramenta, que é a pregação. A ferramenta de ensino, de evangelismo, que é a pregação. Então, corrigindo-se ela, você terá um efeito qualitativo melhor, uma resposta melhor quando pregar. Pregando as coisas devidas, que vai alcançar, fazer os clientes alcançarem a imaturidade, a unidade, a edificação, serem fortes, não serão levados por vento de qualquer doutrina, serão clientes melhores, porque a sua cabeça está muito melhor preparada, solidificada e firmada na presente verdade, tanto no aprofundamento, tanto na repetição, tanto trabalhando sempre no contexto dos problemas da igreja, certo? É isso aí que a gente tem que fazer, todo aquele que é um comunicador da palavra. Menos fatos históricos do Novo e do Antigo, mais doutrinação para a vida dos crentes, que é de verdades absoluta, que os crentes estão carentíssimos. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.